Bom dia, continuando, vou trazer mais um vídeo hoje. Hoje eu vou trazer um vídeo que por que perdemos o relacionamento com Deus? O que aconteceu que quando a gente nasce, a gente já vê pessoas mentindo, vê pessoas não querendo Deus, vê pessoas seguindo seitas, seguindo o espiritismo, seguindo várias coisas, mesmo dentro da Igreja Católica, adorando a santo, adorando imagens, dentro da Igreja Evangélica, falando da prosperidade, porque as pessoas estão se desviando da verdade. O que aconteceu? Que as pessoas perderam o relacionamento com o Pai. Por que perderam o relacionamento com o Pai? Né? Verdadeiramente o ser humano quis fazer a sua vontade, não quer fazer a sua vontade, né? Muitos querem fazer a sua vontade e não a vontade do Pai. Por quê? A vontade de Deus é uma vontade que exige sacrifício vivo, existe obediência, existe renúncia, existe tempo, espera para você ouvir Deus e Deus fazer as coisas no tempo dele em nossas vidas. Por isso e outras coisas que o homem está se perdendo, estamos vivendo o tempo da apostasia no mundo, e isso tudo é muito grave para o homem, para aquele que está se perdendo, certo? Então, eu queria trazer aqui desde o começo, que é Êxodo 20, a partir do versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o teu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. O que estava acontecendo aqui nessa época? Nós sabemos que em Gênesis 3:6 o homem quis fazer sua vontade, desobedeceu a Deus e nós perdemos o Espírito Santo. Primeira desobediência. Ali também a gente sabe que em Gênesis 6:6 Deus viu graça em Noé e por isso continuou. Deus ia acabar com tudo. Deus falou: eu vou acabar com tudo, o povo é ruim, em Gênesis 6:6. Mas Deus viu graça em Noé e continuou o seu plano para o homem aqui nessa terra. E aqui a gente vê que Moisés ele tinha um relacionamento com o Pai, né? Ele tinha um relacionamento com Deus. E Moisés viu o povo, Deus viu, Moisés viu que o povo estava em pecado, o povo estava se perdendo. Porque o pecado afasta o homem de Deus, certo? As pessoas que ficam na prática do pecado, elas não podem ter acesso ao Pai, porque o Pai é santo, Deus é santo, ele é necessário que nós estejamos nos limpando, estejamos sendo santificado, purificado em Cristo Jesus, amém? Para a gente ter um relacionamento vivo com o Pai. Então é preciso ser santo para agradar a Deus. E hoje ser santo é só através de Jesus Cristo, que Ele nos justificou para a gente ter acesso ao Pai. Isso está em Efésios 2:8, que Jesus ele quebrou a barreira entre o homem e Deus, certo? Então, aqui Moisés ele tinha relacionamento com o Pai, e o povo, quando a gente está em pecado, a gente não tem confiança. Como eu falei agora no outro vídeo, quando a gente está pecando, a gente está vivendo nesse mundo, as coisas do mundo nos dá medo, nos deixa inseguros, a gente não tem aquela certeza
com as coisas de Deus. Por quê? Porque o pecado é um poder maligno. O pecado vem para destruir, entendeu? O pecado vem para matar, destruir e roubar. Porque o dono do pecado é o diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o Deus desse mundo. O mundo jaz do maligno, certo? Desse mundo terreno aqui. Então, o povo estava em pecado. Então, o povo estava com medo. Então, daqui se começou Deus usar as pessoas que buscam Ele verdadeiramente, em relacionamento, em santidade, para transmitir às pessoas o que Deus quer, a vontade de Deus, certo? Então, esse daqui foi Êxodo 20, a partir do versículo 18. Aqui em Êxodo 32, Êxodo 32, 30. Moisés, tendo um relacionamento com o pai, ele tinha um relacionamento muito grande com Deus. Moisés falou assim, aconteceu assim: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não peço-te que me risque do livro que escreveu. Vou ler de novo, certo? No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não peço-te que me risque do livro que escreveu. Ou seja, Moisés ele tinha um grande relacionamento com o pai. Tanto relacionamento que ele falou: Senhor, né, na verdade ele clamou, né? Em outras palavras, ele clamou, né? Perdoa esse povo, perdoa o povo que está pecando, né? O Senhor já perdoou o povo lá no passado. Tenha misericórdia, né? Ou me risca do seu livro, né? Isso tem que ter relacionamento, tem que ter intimidade com Deus para falar algo tão forte, tão sério assim, né? Então aqui a gente vê que o povo se perdeu no pecado, o povo se afundou no pecado, né? E o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 23, 6, né? Então, nós não devemos ficar no pecado, nós temos que ter força, através do Espírito Santo que nós temos em Cristo Jesus, para renunciar o mundo, renunciar ao pecado, né? Porque o pecado traz inimizade com Deus. Então, nós precisamos ter um relacionamento forte com Deus, nós precisamos aprender a renunciar verdadeiramente esse mundo que nos leva à morte de inferno, certo? Então, para fechar, né, para nós entendermos que Jesus ele veio para restaurar esse relacionamento, ele veio para quebrar a inimizade entre Deus e o homem. Eu deixo essa palavra aqui em Tito 2, do versículo 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que vocês devem ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Então é isso que eu estou fazendo, né? Eu, como cooperador de Deus, eu estou tentando passar a palavra de Deus através do Espírito Santo que vive em mim, para que muitos sejam salvos, porque essa é a vontade de Deus, que muitos sejam salvos e, infelizmente, nem todos serão salvos, porque a maioria escolhe o pecado,
né? Então aqui a gente vê também que através de Jesus Cristo a gente tem que aprender a renunciar a esse mundo. Nós temos que aprender a ser justo, porque Jesus é justo. Então, o que é ser justo? É praticar a justiça de Deus nesse mundo. É ser santo. Ser santo é ser separado do mundo para Deus, certo? Então, ser justo é praticar a justiça de Deus nesse mundo maligno. Nesse mundo que está se perdendo cada vez mais nas coisas do mundo, na vontade do homem, certo? Então, eu deixo essa palavra como segundo vídeo, né? Por que perdemos o relacionamento com Deus? Porque o pecado separa o homem de Deus, certo? Nós desobedecemos a Deus no início e muitos dos homens de Deus hoje continuam desobedecendo a Deus, querendo fazer a sua vontade. Riqueza, dinheiro, vida boa, não quer dizer que nós temos um bom relacionamento com Deus. Ter um bom relacionamento com Deus é você, de dentro para fora, deixar o Espírito Santo expressar a sua vontade, o seu desejo, as suas ações, certo? E isso, muitas das vezes, o exterior, que é a nossa carne, ela sofre, ela padece. E muitas das vezes também, muitos que têm Deus, que têm um relacionamento grande com Deus, não ligam para o dinheiro, não ligam para carrão, né? Não ligam para essas coisas. Porque na Bíblia diz em Colossenses 3, tendo a comida do dia, tendo uma casa, tendo um agasalho, tendo que se vestir, basta. Porque agora essas pessoas entenderam que nós precisamos buscar as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus. Como diz em Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas vos acrescentarei, que é a prosperidade. O que é prosperidade? É Deus te dá o que te falta. Prosperidade não é riqueza, certo? Para nós sermos justiça de Deus nesse mundo, certo? Que a palavra de Deus venha transformar a sua mente, o seu coração, para que você e eu venhamos ter um relacionamento vivo com Deus todos os dias, porque agora cada dia tem o seu mal. Então nós precisamos estar dispostos a buscar a graça de Deus todo dia, da manhã até a noite, né? Amanhã eu falo durante o dia inteiro. Isso é uma luta constante, mas quando você tem o Espírito de Cristo em você, as coisas mudam, é diferente. Você precisa aprender a descansar e confiar em Deus. Amém? Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E não deixe de acessar o nosso site www.jornalumsocorpo.com e as nossas mensagens no YouTube, digitando Jornal Um Só Corpo. Amém? Finalizamos esse segundo vídeo e vou logo fazer o terceiro vídeo, que é... O terceiro vídeo, eu vou falar sobre Jesus, né? Sobre a obra de Cristo Jesus, sobre o Evangelho de Cristo. A coisa mais importante da Bíblia é você entender a obra de Cristo Jesus nesse mundo. O que ele fez e por que ele fez e como ele fez, para que nós possamos pregar essa grande verdade. Amém? Que Jesus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.